Irmãos, boas noites. É um gosto estar com vosotros. Já havia charlado com o pastor Carlos José há um tempo, creio que há uns 2, 3 anos, não? E ele me invitou a estar aqui, mas nunca tivemos a coincidência. A última vez ele estava em Oxford, não? Quando eu estava em Espanha. Foi em novembro. Sim, em novembro. Não? E agora vim e pedi a Santiago, porque não sabia se ele estava no... para falar com ele, saber se era um bom tempo de estar aqui. E para mim quero dizer a pastor Carlos José e a Patrícia, não, a gratitude que tenho de ter sido invitado por vós outros. Para mim é um grande privilégio. Alguns que estão aqui eu os conheci no passado. Agora não, já estão adultos, casados, com filhos. Não, eu permaneço jovem. Não compreendi esta sorrisa, não entendi. Não, para mim tem uma coisa que não está bem, não? Mas que é isso? Quando Patrícia anunciava o encontro das mulheres sábado, e o tema é compreendendo os pensamentos das mulheres, não? Isso é? Eu me acordo que um dia me chalaram numa dessas viagens, e uma dessas viagens me chalaram de um homem que encontrou uma lâmpada del reino. E la esfregou e le reino. O que queres? Eu quero que me hacer uma ponte de Sudamérica a Espanha. O reino disse: não, é impossível. É muito hierro, muito hormigão, muita arena, muito cimento. Não é possível. Hace outro pedido. Eu quero que me dê a capacidade de entender as mulheres. Aí o reino disse: pensando bem, é melhor hacer a ponte. Né? É mais fácil. Então é bueno porque Adriana sabe como les ensinar. Isso é bueno, porque para nós outros homens é muito difícil. Não? As mulheres é uma bendição de Deus em nossa vida. E a palavra de Deus habla que o homem que encontra uma esposa, uma mulher, encontra uma bendição de Deus. Não? Então, se vós tem uma esposa, se vós tem uma família, irmão, valora tua família. Sim, valora tua família. Nos propósitos de Deus, o primeiro propósito de Deus é nossa salvação. Esse é o primeiro, o maior propósito para viver a eternidade com Ele. Mas o segundo propósito é ter uma família. Não? Então, muitos, às vezes, quedam mal em sua família, em sua casa, com seus filhos, com sua abuela, com sua... Não, mas tudo se pode ser arreglado. E eu aprendi uma coisa. Aprendi com uma prática de trabalhar com família. Sabe que em nosso corpo há um órgão que se chama hígado, todos sabem. Este órgão, se ele corta um pedaço, um troço, ele vuelve a crescer novamente. Não sei se há outros, mas esse eu sei que funciona assim. Se cortam, se tem um acidente, queda tranquilo, ele vai volver a crescer. E eu aprendi que a família é igual. Há família que teve muitos anos de peleia, de mal, de tudo. Mas o dia que esta família se arregla com Deus, as coisas cambiam. Sim, o passado não se olvida, mas não há mais influência sobre mim presente. Então, por isso, eu quero falar. Se tu tens problema com seu filho, com sua hija, com sua madre, seu padre, sabe por quê, irmãos? Há um versículo muito forte na Bíblia que habla sobre a bendição de Deus sobre os filhos que amam e honram a seus padres. Porque honra significa também amor, não? Então, há uma promessa de Deus. E o que é tremendo neste versículo é que o Senhor não disse, quando ele disse, honra tu padre e tu madre, não, irmão, tem uma já, por favor, pode recorrer para mim. Quando ele disse, honra tu padre e tu madre, e será de grande bendição para tu vida, vai ter vida larga, bendecida, todo. Ele não habla que é o padre ou a madre que vai bendecir. Não,
Él é que vai bendecir. Ah, mami, papá é brujo. Ah, não, mami, papá é um ateu. Deus não falou sobre isto. Não. Pode ser o que fuera. Então, irmãos, valora a família que o Senhor lhe deu. Valora. Ame, ore, perdona. Não. Qual a família que nunca teve um problema? Há alguma aqui? Não creio. Um dia pouco, pequeno ou grande, todos tivemos. Não. Então, bendice o Senhor por la família que tienes. Ah, não, eu gostaria de ser filho de pastor Carlos José. Não, não, não. Mira, não quer dar mais dinheiro. Não, não quer dar plata. Não, não. Não é isso. Sabe o que, irmão? Não nascemos em uma família equivocada. Não. Nascemos em uma família que Deus quer. Por quê? Porque é já que vai nos usar, nos ensinar e nos bendecir. Amém? Irmãos, eu quero ler um texto com vosotros. Por favor, se pode, vamos abrir a Bíblia ou acompanhar aqui. Não? Vamos abrir Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49. Lucas 6, 46 a 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 a versículo 49. Irmão, dentro de la grande satisfação de estar aqui, foi venir a pastor Juan de Sant Boi, a Lucy, ao outro Juan que está em la puerta, não me acordei dele quando o vi, não? A Inoa que está aqui também, me deu uma grande alegria de vê-la. Ela me deu um abraço de urso, quase que chocalho aqui. Foi recíproco, não? E assim muitos outros. Então, vamos abrir Juan capítulo 6, versículo 46 ao versículo 49. ¿Está bem? ¿Por que me chamais Senhor, Senhor, e não hacéis lo que eu digo? Todo aquele que vem a mim e não ouve minhas palavras e las hace, os indicarei a quem é semejante. Semejante al hombre que, al edificar uma casa, cavou e ahondó e puso el fundamento sobre la roca. E quando vino uma inundação, el río dio com ímpeto contra aquela casa, pero não la pudo mover, porque estava fundada sobre la roca. Mas el que oyó e não hizo, semejante es el hombre que edificou su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río de Dios dio con ímpetu. El río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amém. Graças te damos, Senhor, por tu palavra, porque tu palavra é vida. Tu palavra cambia nossa vida, cambia nosso destino, cambia nossa família, cambia nosso trabalho, nossas finanças. Por isso, damos-te graça e te alabamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma pergunta. Quando oramos, seja aqui em casa, qualquer lugar, qual a palavra que mais hablamos em nossas orações? Está claro? Está listo o que eu perguntei? Está bem? Entende? Quando eu oro, qual a palavra que mais repito? Repito? Sim. Em minhas orações, qual? Senhor, graças. Não, por favor, um a um. Qual a palavra? Graças. Qual outro mais? Dá-me. A ser pedido. Senhor, sim. Marcelo e esta irmã aceitaram. Então já ganharam uma barbacoa em minha casa. Está vendo? Já está? Já ganharam. Tem que comer em el voucher. Vale para 10 dias. Está vendo? Sim. Sim. Mira, irmãos. La verdade
a palavra que mais usamos em nossas orações é a palavra Senhor. Quem habla pouco, que não creio que hace isso uma vez. Há pessoas que montão de vezes, graças Senhor, Senhor necessito, Senhor bendiga, Senhor seja comigo, Senhor, sempre estamos usando a palavra Senhor. O que sucede é que quando Jesus habla sobre este texto que miramos agora, se o irmão puder, vuelve o versículo 46, por favor, meu irmão. ¿Por que me chamais Senhor, Senhor? Temos que entender uma coisa, irmãos. Jesus tem dois grandes atributos. Ele é Salvador e é Senhor. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tê-lo como nosso Salvador é para nossa eternidade. É quando eu aceito o sacrifício de Ele por mim, para perdonar meus pecados, e hablo, Senhor, eu quero viver contigo para sempre. Bueno, Ele vai escrever meu nome no livro da vida, porque eu lo reconheci como único Salvador. Porque não há salvação em outro, só em Ele. Amém? Mas tê-lo como Senhor é outra história. Tê-lo como Senhor é tê-lo como um exemplo mais prático para entender. Tê-lo como mi dueño. Sim? Tê-lo como mi dueño. Para hablar. Adelante. Pare. Não, para a esquerda. Não, para a direita. Não, eu vou abrir a porta. Não, agora vou cerrar a porta. Ter a Jesus como Senhor é tê-lo como aquele que quer me ensinar, me proteger e me guardar. Ou seja, não sei se Espanha, não conheço se já tive escravos no passado. Na história, no princípio, tive escravos. Não? Tive? Um escravo tem uma vontade própria. Ele pode despertar por la manhã e falar, hoje está frio, não vou trabalhar. Ele pode fazer isso? Hoje não vou no campo, vou quedar dentro de minha casa. Ele pode fazer isso? Quem tem domínio sobre ele? O Senhor, tu dueño. Não. Só que quando Jesus habla sobre isso, não é ser um Senhor impositivo, é ser um Senhor com liberdade. Eu quero ser Senhor de minha vida e ouvir a vontade dele para mim, porque há muitos, especialmente os jovens, consigo uma novia e digo, Senhor, eu quero conhecer tu vontade, eu quero casar com Cláudia, mas quero que tu vontade seja Cláudia, não seja outra, entende, Senhor? Senhor, eu quero que tu vontade seja José, tá, Senhor? Habla comigo, que seja José, não outro. Isso não é tê-lo como seu Senhor, porque isso é uma oração tendenciosa, já com uma resposta. Então, por isso que quando ele habla, por que vós outros vêm a mim para ouvir uma direção, um conselho, para ouvir de mim uma palavra, e eu hablo, e vós outros sale de largo. Mira que todo aquele que vem a mim ouve minhas palavras e las hace, os indicarei a quem é semelhante. Muitas vezes passamos por esse texto muito rapidamente e não pensamos nisso. Ele está falando, se vós me ouvir, seguir minha direção, ter a minha orientação, ele está falando num contexto bem atual. Eu vou mostrar para vós com que parece, se for obediente. Aí ele disse, vós será como uma casa que foi construída arriba de pedras. Ele disse, vai vir chuva, ventos, vai vir o rio, vai vir muitas coisas. E esta casa vai permanecer em pé. Eu quero fazer uma pergunta. O que mantém este prédio em pé? O que eres? O techo? A coluna?
lo cimiento. Isso. O que Jesus está falando, que quem lo escuta e lo sigue, está construindo um cimiento firme, fuerte. Quando vamos para aquele que ele disse, não, esse que me escuta, mas não me obedece, é como aquele que construiu uma casa sobre uma arena ou na terra. Ele disse, quando vier o vento, a chuva e todo, não vai suportar. Ou seja, qualquer batalha, qualquer peleia que tiver, não vai suportar. Então, por isso que é muito importante, quando orarmos, pensar o que eu estou falando para Ele, lo chamando de Senhor. Será que estou listo para obedecer sua direção? Será que estou listo para seguir em tu caminho? Então, por isso, eu penso que muitos de nós outros cristianos não temos muitos buenos resultados em nossa vida, não é porque Ele cambiou. A palavra que Jesus disse, eu sou o mesmo de hoje, de ayer, por lo sempre. Não? Então, se Jesus falou que Ele é o mesmo, has perguntado alguma vez por que não vemos tantos signos e milagres hoje em dia? Quem já hizo esta pergunta? Eu sempre hago esta pergunta. Se Ele não cambiou, por que não estamos vendo os sinais de Deus? Por quê? Se Ele não cambiou, quem cambiou? Nós outros. E como cambiamos? É quando nos tornamos crescentes incrédulos. Como? Isso é verdade. Jesus sanou um enfermo. Mas naquele tempo, hoje não necessita, tem médicos, tem isso, tem aquilo. E hoje ele não hace mais isso. Não, irmãos. Ou creemos em la palavra, ou não creemos em la palavra. Sim, mira que quando leemos Marcos capítulo 16, ele diz, id por todo mundo e predicad o evangelho a toda criatura. E el que crer e for bautizado será salvo, mas em quem não crer será condenado. E estes sinais e estas señales seguirão a los que creem. Ele diz, em mi nombre echarão fora demônios, hablarão novas línguas, tomarão em las manos serpientes, e se beberem coisa mortífera, não lhes hará dano. Sobre os enfermos pondrá suas manos e sanarão. Quem vai fazer isso? É os pastores? Ele falou isso, foi para os pastores? Para os missionários? Não. Este versículo é muito claro. Para os que creem. Então, quando eu pergunto para mim, eu creio em Jesus mesmo ou não? É uma pergunta, aparentemente, é muito fácil responder. Se estou aqui numa multitude, alguém, tu tens fé? Sim. Vou trazer um enfermo. Não pode esperar, agora estou muito ocupado. Tenho que ir para minha casa. Não puxo água para meu perro. Tenho que sair a hora. Não, irmão. Nós outros devemos ser confrontados por la palavra. Temos que ler a palavra. Por que eu não creio? Por que eu não hago? Por quê? Por que eu não tenho feito isso? Sabe o que sucede? Vou fazer uma comparação fácil de compreender. Quando saludo alguém e digo, bom dia, o que significa isto? Quando eu hablo para este jovem, bom dia. Que se entende que, por que falei bom dia para ele? Por quê? Porque desejo que ele tenha um bom dia, não? Assim é. Buenas noches. Estou desejando também, que a pessoa tenha uma boa noite. Mas o que sucede é que nos acostumamos tanto em saludar as pessoas, e para nós outros deixou de ter significado isto. É apenas uma saudação. Se eu chego e diz, feliz ano novo, o que eu quero falar para ele? Que tu tenhas um bom ano que está chegando a hora.
Quando vou a um velório, e chego lá cerca da família del defunto, eu digo que normalmente, mis sentimentos, me pésamos também, não? Me pésamos, me sentimento. Não é assim que eu hablo? Mas meu coração não está sentindo nada. Às vezes estou pensando, ai, que bueno que morreu. Foi tarde, devia ter ido antes. Mas para a família eu vou falar isso? Oh, mis pésmas. Tu marido era um homem muito bueno. É como uma história antiga, desde que me converti, que já ouvi isso muitas vezes, de um líder da igreja que morreu e estavam velando seu corpo em la igreja. E a mulher e seus filhos estavam sentados aqui. E todos passaram e disseram, ai, que pena. Era um padre maravilhoso. Um marido excelente. Todas as mulheres gostariam de tê-lo como seu marido. E a viúva estava sentada já com seus filhos. E a viúva ouvia isso o tempo todo. Ela dizia, hijo, vai allá no cajón e mira se é tu padre que está allá. Porque creio que estamos no velório errado. Que seu padre não fora bom padre, não fora bom marido, não era crente, e todos estão sabendo o que eram. Não? Então, muitas vezes, vamos a um velório e usamos a mesma expressão. Mas nosso coração não mostra que estamos com sentimento de uma perda. Então, quando Jesus habla sobre isso, por que me chamais Senhor, Senhor? Jesus não quer que esta expressão Senhor para com ele tenha o mesmo peso. Não. Ele quer que, quando lo hablamos de Senhor, tenhamos a pensar, não, verdadeiramente, eu quero que tu seja meu Senhor. Se tu cerrar a porta, eu vou aceitar. Mesmo que eu não compreenda, eu vou aceitar. Eu gosto muito do versículo, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e chegou a Pedro, e Pedro disse, mis pés não vai lavar. Porque Pedro era assim, ou era 800, não andava no meio, sempre eram os extremos. Ele disse, não, mis pés não. Jesus disse a ele, Pedro, que eu hago agora? Vós não compreendes. O que Jesus está falando? Com o tempo, vai entender todas estas coisas. Jesus disse mais, se eu não lavar tus pés, não vai ter parte comigo no reino de Deus. Ah, assim é? Então, por favor, ducha-me. Todo, quero o banho, não só os pés, todo. Porque Pedro funcionava assim com ele. Mas Jesus está nos ensinando exatamente por quê? Porque naquele momento de seu ministério, as pessoas estavam mostrando muita falsidade, lo chamando de Senhor e de Mestre. Não? Então, mira uma coisa. Na língua espanhola há muitas diferenças, mas alguma coisa. E parece que não é muito comum, não sei, me corrija se eu estou errado, chamar um anciano de Senhor. Em Sudamérica é totalmente comum. Uma pessoa de uma certa idade arriba, já lo chamamos Senhor, Senhora. Assim também é aqui, não? Igual? Mas chamar de Senhor em nossas culturas significa o quê? Respeito. E quando Jesus habla, por que me chama de Senhor? Jesus não está falando de respeito. Não existe. Ele não está falando, por que me chama de Senhor? Me respeito, não respeito. Não é isto. Ele está usando o significado literal da palavra Senhor. Sim, não é por respeito. Então ele diz, então naquele momento muitos estavam já cambiando, ou estavam com uma fé muito débil. Então por isso que é importante que nós pensemos, ¿por quê de los cimientos? ¿Por quê? Ouí falar que sou um cristiano, tem dificuldade? Não temos persecução.
Às vezes, uma aqui, outra já, mas não, em geral não há. Quando que nossos cimientos são provados? É quando somos afrontados, confrontados. É quando mi patrão habla. Vós és crescente? Vou despedi-lo a hora, porque não gosto de crescente. Ou quer desistir de tua fé aqui a hora? Eu desisto. Não quero perder meu trabalho. É um teste. Hoje não é mais, não sei, não posso falar isso, mas na União Soviética, antigamente, tem muitos testemunhos, quando a polícia chegava a uma igreja como esta, que dava a porta e, um por um, tu creres em Jesus? Quer continuar a crer ou quer desistir agora? Desisto. Assim, tu, continuarei a crer nele. Lo matava. Isso sucedeu um montão de vezes na União Soviética. E penso que deve ser o mesmo hoje em Coreia do Norte, em los países árabes. Sim, isso sucede. É real esta história, não é uma mentira, não. Então, num momento como este, é que conhecemos a fé que temos. Falar que eu tenho fé para casar, para comprar um coche, fé para cambiar de cidade, de país, é muito bueno e é perfeito. Mas testamos nossa fé, nosso cimiento de fé, é quando somos confrontados com alguma coisa que pode me levar a perder um benefício. Sim. Então, por isso Jesus está falando. Quem falar isto? Habla com entendimento. Habla com entendimento. Não habla por hablar, mas habla com entendimento. E quando chegamos a um momento, Jesus disse: por que me chamais Senhor? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes se acercam de nós outros, ou nós outros acercamos de um para obter benefícios? Chegamos acerca de um concejal ou de outro político e diz: tu tens feito uma obra tremenda, mi voto foi para ti. Como tu eres um homem verdadeiro, honesto. Mentira. Rouba o tempo todo. Mas se eu quero ter um benefício, o que essas pessoas fazem? Mentem. Não? Mentem. E Jesus mirava isso nas pessoas. Chegava: mestre, minha filha está enferma, minha filha. Ele dizia: e B, poderemos pensar que esse tempo de fazer isto nunca será acordado por ele. Eu quero pedir, quem está no computador, aqui, por favor, Mateus capítulo 7. Já estamos caminhando para o final, para orarmos, não? Mateus capítulo 7. Vamos encontrar o mesmo versículo deste Lucas capítulo 6. Mas vamos ver que no versículo 21 ao versículo 23. Agora presta atenção, irmão, esse texto é muito sério. O primeiro também é, mas este é muito forte. Mira, não todo ele que me disse, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vamos ler juntos, vamos. Não, el 21. Não todo. (22) Muitos me dirão:
E ele, sigue, vamos. E ele, uau! Mira, irmãos, este momento, eu não quero nem pensar em estar num momento como esse. Mas mira, 22, pode volver um pouquinho, por favor, 22. Mira que as pessoas vão chegar acerca de ele e vai falar: Senhor, não profetizamos em tu nome? Em tu nome não echamos fora demônios? Em tu nome não hicimos muitos milagres? Irmão, estas três perguntas têm uma grande enseñança. Por que estas pessoas fizeram todas essas três coisas? Por quê? Por quê? Benefício. Mas o que les capacitaram a fazer estas coisas? Mira o texto. Não, mira. Porque essas pessoas fizeram profecia, echamos fora demônio e muitos milagres. Aí está. Fizeram por el nome de Jesus. Entende? Ele está falando. Nós profetizamos em tu nome. Ou seja, estou mostrando na obra que eu hizo. Em tu nome echamos fora demônios. E em tu nome hicimos muitos milagres. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora, e não é uma herejia, mas quero que pensem. É possível uma pessoa que não crê em Jesus orar por uma pessoa enferma e ela ser sanada? É possível? É possível echar fora demônios e a pessoa não ser creyente e o demônio sair? Mas podemos fazer disso uma doutrina? Não. Não podemos. Não podemos. Porque o que echa fora demônios é o nome de Jesus. Aqui está o exemplo. Ele dijo: as pessoas vão falar isso para mim. Essas pessoas estão mentindo? Não. Estão falando a verdade. Mas usar o nome é como, não sei quem aqui, quando era chiquito, vivia cerca de um quiosco. Quando era chiquito, não? Muitos, especialmente eu e Juanito, que somos os mais jovens que temos aqui. Quando eu era niño, meu papá falava para mim: Lincoln, vai ao quiosco do senhor Juan e pede para enviar uma Coca-Cola, um exemplo. Eu ia e chegava lá: senhor Juan, eu quero uma Coca-Cola. Sim, 2 euros. Não, eu sou filho do senhor Francisco, ele pediu para escrever. Ah, sim, vai. Então eu usava o nome de meu padre, porque esse homem não me conhecia. Então, por el nome de meu padre, ele me entregava a mercadoria, a Coca-Cola. Então, o que vemos nesse texto é exatamente isso. Eu usei o nome de meu padre, e essas pessoas usarão o nome de Jesus. Então, o demônio vai sair. Não é porque sou forte, gordo, magro, rubio. Não. Ele vai sair por el nome de Jesus. Mas quando chegar adiante de Jesus, Jesus vai perguntar: e aí? Tu usaste meu nome? Perfeito. E eu echei fora por quê? Por meu nome. Não porque vos tinha fé. Sim, entende, irmãos? Mas lo pior, o versículo 23, por favor. El pior. Entonces le declararé: nunca os conheci, apartai de mim, hacedores de maldade. Como? São as pessoas que conhecem a Jesus, mas não têm um compromisso com Jesus. Conhece a Jesus, mas não caminha com Jesus. Sim, assim é. 24. Aí é a triste notícia. Qualquer, pois, que me ouve esta palavra e lo hace. Qual palavra? Eu havia sanado, eu havia expulsado o demônio.
le compararé. No. El versículo antes, por favor, perdón. Lo próximo. 24, sim. Não, aonde ele... Deixa eu mirar aqui. Mateus 7? Não. É Mateus 7. Está em Mateus? 7? Sim, 7. 25, por favor. 24. Ai, por favor. 23. Sim, aqui. E então lhe declararei: nunca os conheci, apartai-os de mim, hacedores de maldade. Esse é um versículo para pensar sobre ele. Sim, é um versículo para pensar sobre ele. Onde eu quero, irmãos, que a partir de hoje, podem guardar essa ensinança de Jesus, falando: Senhor, eu quero que tu seas meu Senhor. Eu quero que cerre as portas que não são para mim. Eu quero que abra as portas. Senhor, eu quero ter uma bendição em minha família. Eu quero ter uma bendição em meu trabalho. Senhor, eu quero que o Senhor seja Senhor de minha vida. Sim, isso eu quero. Que o Senhor seja o Senhor de minha vida. Eu quero deixar um versículo para os pastores. Sim? Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3, 8. E quero deixar outro versículo para 3 pessoas aqui. Pastor Juan, de St. Boi. Esta senhora que está já. Esta senhora. E para Juan, que está o primeiro já. Isaías 46, versículo 4. Isaías 46, versículo 4. Se não pode pôr, não é problema. Eu só quero que as pessoas escrevem, para não olvidar. Porque depois algum chega e diz: Lincoln, me abraça, digo, não sei. Então, é bueno que hace isso. E eu quero deixar também esta palavra, agora, para este jovem que está aqui. E Arthur. Sim, para ele e Arthur. Não? E quero deixar também para aquele que está de branco já, sim. Sim, por favor. Tu. Não? Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Sim? Deuteronômio 31, 8. E quero deixar para esta senhora que estava aqui na alabança, de negro. Para ti. Quero deixar também para esta senhora Rúbia, que está aqui. Sim, claro. Não? Daquela que está, tu. Sim, também. E la que está em la parede. Sim. Homem que é bueno. Eu hablo assim. Aquele homem guapo. Aí quem está adelante diz: sou eu? Aí eu. Não, é aquele. Lo mesmo livro de Deuteronômio, só que 31, 6. Está bem? 31, 6. E eu quero dar uma palavra para vós. Qual é o teu nome? Sim? David. E tu mulher? Mariela. A futura. Agora é novio. Mas não vai demorar muito mais. Por favor, vou envolver. Porque se demorar, vou ter que falar com o padre dela. E eu sei como resolver estas situações. Está vendo? Sim. Eu quero falar, meu irmão. Tu tive uma história em tua adolescência com tu padre. E não foi uma história muito boa. Não foi boa. Tu tive um padre ausente. E vós é uma pessoa muito emocional, de carinho. Isso lhe te falta? Sim, sabes? Então, muitas vezes hoje, sente em seu coração, em alguns momentos,
uma revolta com ele, com a memória dele. Mas sepa uma coisa, ele Senhor te ha traído a este lugar para que aqui tu seja bendecido, para que aqui tu seja sanado. Por quê? Porque no futuro já tem hijos, não? Tem hijo? Que idade tienes? 16. E lo mais, este hijo parece muito contigo, não por la cara, ele é mais bonito. Não é isso, não é isso, não. Eu digo, parece contigo em seu coração. Às vezes, se conflitam muito, sabes? Então, eu quero ensinar algo para ti. Este hijo tem uma admiração e um amor muito grande por ti. Então, tem que bajar um pouco mais, ter tempo com ele, ouvi-lo falar sobre as reclamações que tem de ti, pedir perdão e começar uma nova relação. Porque vós não vai quedar por toda a vida com esta idade. Não. Ele é um amigo que vós tem para hoje e para amanhã. Então, perdona que tu padre lhe isso no passado. Abra tu coração. Senhor, eu quero perdonar. Ele todavia vive? Vive com ele, não? Na mesma casa. Então, procure, sabe, arreglar esta situação. É fácil? Não é fácil. É possível? Sim. Por quê? Porque Deus tem plano para fazer um câmbio das relações com Ele. Sim? Então, creia, né? Sim. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Provérbios 3, 5 e 6. Bem? E eu quero falar qual é o teu nome? Antônio. És espanhol? De onde és? Venezuela? Ah, sobrinho de Maduro, não? Não tanto, não. Sim. Irmãos, eu vou dar uma palavra a ele, mas eu quero ensinar uma coisa. Sempre que passo por las igrejas, eu procuro ensinar isso. E se não me olvidei, uma vez falei isto aqui agora. Eu quero que põe para mim Jeremias 29, 7. Quem aqui é de outro país? Quem aqui? Seria melhor perguntar, quem é espanhol? Sim, está bem. Irmãos, eu vou dar a vós uma enseñança muito preciosa para toda tu vida em Espanha. Mira este versículo. E procurad la paz de la ciudad a la qual os hice transportar, e rogad por ella a Jeová, porque em sua paz tendréis vós outros paz. Há uma Bíblia, há uma versão que a última frase em sua paz tendréis vós outros prosperidade. Creio que é a NVI habla que tendrá prosperidade. Irmãos, quanto de nós outros estamos em um país murmurando, reclamando o tempo todo? Ah, porque meu país é bueno, porque meu país isso. Irmão, vuelve. Se achar que é bueno, vuelve. Agora vai quedar aqui maldizendo este país que lo aceitou, esse país que lhe dá muitas condições de vida. Não, irmão, aqui está o secreto. Aprenda a ser isto. É uma promessa de Deus. Buscar a paz de la ciudad a la qual o hice transportar e rogar por ella a Jeová, porque em sua paz vosotros, em sua paz tendreis vosotros paz. Amém? Vamos juntos ler todos? Vamos já. E procurad sim, aí está. Escreve, marca este versículo, leia este versículo. Em tu cidade é muito bueno, mas tem problemas também. Não tem problema já que não tem aqui. Aqui é outro tipo de problema. Então não tem para onde ir, só se for para o cielo.
ou para o cemitério. Aí não vai ter mais problema. Mas enquanto estiver aqui, vamos ter problema sempre. Não? Sempre vamos ter problema. Então, queda tranquilo. Não fica pensando que seu país é o céu. Não, o céu está arriba, não está em Sudamérica, não está em outro lugar. Então, eu quero dar uma palavra a esse senhor que está aqui, esse meu irmão de Venezuela. Meu irmão, há quanto tempo está neste país? Em Espanha? Quanto? Há 2 anos, não? E tem sido um tempo muito duro para vós. Muitas vezes já pensou em desistir por algumas situações. Hace bem em permanecer firme e seguir adelante. Porque está chegando um tempo de refrigério para vós. Sim. Hoje tem uma preocupação com a família que quedou allá. Hermano, põe a família em las manos del Senhor. Ele é que sabe como cuidar de vossa família. É Ele que sabe. Então, esteja aqui e ora, Senhor, bendice minha família. E lo mais, meu irmão, o Senhor quer ter mais tempo contigo, mais tempo de oração. Adentra sua habitação, rodilla e habla, Senhor, põe fogo em meu coração. Eu quero servir-te com toda minha força, com todo meu entendimento. Sim, faça isso e vai ver como vai ter paz, vai ter alegria em seu coração. Pode quedar tranquilo, porque Ele está cuidando de tua família já. Ele é fiel. Ele é fiel. Então, aqui é a casa de oração, aonde deve estar vós por todos os dias aqui em Barcelona. Esteja aqui, sirva o Senhor neste lugar. E eu quero falar para este matrimônio que está aí. São matrimônio ou novios também? Hã? Ah, matrimônio, ai, que bueno. Eu pensei que era outro que ia ter uma charla comigo, mas não precisa. Agora só eles. Irmãos, eu quero falar. Esta igreja e esta cidade, há muitos matrimônios jovens que estão necessitando de padres. Não é que não tiveram um padre. De sangue, de carne, sim. Mas não tiveram padres para dar conselhos, para sacar as orelhas, para incentivá-los, ajudá-los. Não tiveram. Irmão, vós outros têm graça de Deus para isso. Aprendem com seus pastores. Los procure e diga, pastor, ensine como devemos dar uma conselheria. Sim, queremos fazer isto, sabe? Saca lá a cara fora de tu casa. Sim, saca lá fora. E essa onde estão tus amigos de trabalho, tá? Vizinhos. Abre a porta de tu casa. De que país eres? Também. Tantos sobrinhos também del Maduro? Sim. E primo de Chávez. Então, irmãos, pensa sobre isto. O Senhor les ha traído aqui, não solamente para huir de um país, de uma dificuldade, de um problema. Não, não, não. Há propósito. Pode ter certeza. Há propósito de Deus para vosotros. Então, empiece a ser isto. Acerque-se dos matrimônios jovens. Sim, e passam a ser esse. Eu quero falar para esse homem que está aqui, para tu. Trabalhas com que, meu irmão? Sim. Com que trabalhas? Sim. Ah, não trabalha? Já jubilou? Sim? Sim, sim. Ah, sim. Ah, sim. Há quanto tempo está aqui? Ah, sim, está bem. Está gostando? Ele é sobrinho de Maduro e tu de Fujimori. Ah, sim. Está bem. Está bem. Irmãos, eu quero falar algo para vós. Pode sentar. O Senhor está para abrir uma porta de trabalho para ti. É uma porta muito sencilla.
mas é o primeiro escalão de uma escalera. Sim, acepta, sirve, trabalha. Homem não pode quedar parado. Homem parado em casa é só lío. Então, empieza de coisas sencillas, porque a porta maior, o Senhor vai abrir para vós. Seguro, está bem? Ele vai abrir. Eu quero deixar contigo 2 versículos para a família. Salmo 37, versículo 14 e 15. Tu tens congregado nesta igreja? A de San Boi? Perfeito. Então, sirve ao Senhor com alegria. Hacen de seus pastores amigos de oração. Para todo dia, uma vez por semana, ir à casa de ele, orar com eles, porque vai ser uma bendição para tu hogar. Sim? Eu quero falar com essa jovem. Este é tu novo marido, irmão, quem é? Hã? Novio. Necessito falar alguma coisa? Já sabe que tem que casar. Não pode esperar muito tempo. Crescente não namora muito tempo. Sim? Namora depois que casar. Antes não. Então, irmã, eu quero deixar um versículo para ti. Jeremias 29, de 11 a 13. Jeremias 29, de 11 a 13. Sim. Vós é uma jovem muito inteligente. É uma jovem comunicativa. Mas, às vezes, vive uma situação de baixa autoestima. Não consegue ver o valor que Deus te deu. Sim, não consegue. Por quê? Porque quando tu eras adolescente, havia um rechaço em sua família e na escola, por ser uma jovem inteligente, alegre e tudo mais. Mas sepa que hoje o Senhor cambiou esta história. Então tu tens um potencial de Deus. Sim. E vós, meu irmão, abra seu coração para o Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero ter essas heridas sanadas. O Senhor sabe do que necessita vós, tu. Então procure fazer isto. Procura servi-lo com alegria. Escreveu o versículo? Sim. É a secretária Adriana. Não ganha nada, mas trabalha. Tem que aprender a trabalhar sem ganhar. Não? Então, eu quero falar para algumas senhoras. Esta senhora, as duas. Eu quero falar para ti. Esta é muito jovem. Para ti. Falei para ela pagar um café para mim. Não? Para ela e... Não? Não, tu eras jovem. Não. Aquela senhora que está já e a mamã de Carlos José. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Está bem? Isaías 49, 15. Agora, vou dar versículo a alguns homens aqui, porque eu sinto muito forte uma dificuldade que eles têm. Não vou falar da dificuldade, apenas vou dar uma enseñança do Senhor. Para ti, escreve por favor o versículo. Este aqui, sim. Este irmão aqui, está bem? Tu também, que seu papai falou hoje que eu hice uma profecia sobre ti. Esta profecia, tu tinha que pagar uma pizza, não? Está bem. Eu quero deixar para ti também este versículo que vou passar agora. Escrevem, por favor, para ti também. Provérbios capítulo 3. E parece homem que está com esta mulher rubia, sim. Provérbios capítulo 3, perdão. Provérbios 16,
16, 1:6. 16, isto. A minha professora de português está aqui adelante. Eu hablo ela. Provérbios 16, versículo de 1 a 3. Está bem? Provérbios 16, de 1 a 3. Eu sempre hablo que nadie sabe o que um pastor mira estando adelante. Nadie sabe. Minha mulher senta aqui. Aí eu estou predicando. Da esposa. Nadie vê essas coisas, mas nós outros estamos vendo tudo. Então, guarda este versículo. É uma direção de Deus para a tua vida. Especialmente o versículo 3. Provérbios 16, de 1 a versículo a 3. 16, de 1 a 3, está bem. Vamos nos poner em pé. Eu quero dar mais umas 3 palavras só e vamos orar. Sim? Quantos anos tens? 16. Habla alemão, não? Então procurem aprender alemão. É fácil? Não. É possível? Sabe por quê? O Senhor vai abrir uma porta de trabalho para vós, não amanhã, em um tempo. E se tem alemão, vai ter um ganho melhor. Então procure aprender a isso. Essa tica, quantos anos tens? 9? Imagina só, é uma conselheira. Em meio de suas amigas na escola, muitas chegam para ela, estou com um problema com minha irmã, com minha mamãe, com meu padre. Sim ou não? Sim? Ela diz, não, calma, não necessita pelear com eles. Ore, o Senhor los... Agora eu quero dar uma ensinança. Quando eu falar isto para vós, põe a mão sobre o ombro destes amigos, pode ser dele também, e diga, Senhor, bendiga minha amiga, dê a ela sabedoria para lidar com esta situação. Sim? Porque tu eres uma conselheira. Não sei, eu sinto muito forte que tu tem uma tendência no futuro a ser uma psicóloga. Sim? Porque tu tens graça de Deus. Não é por la color de seus olhos, de seus pelos, mas é por la graça do Espírito Santo em sua vida. Sim? Então aprenda. Agora aqui este é alemão. Aquele é alemão. Este aqui. Quantos anos tem? Quanto? Não. Me dá uma ensinança. Como cresceu tanto assim? Porque eu tenho 67 e estou... Irmão, procure concentrar seus estudos, o conhecimento, na área de inglês. Hablas inglês, não? Good morning. The book on the table. Sabe? Então, procure, porque isso vai ser de grande bendição para a sua vida. Este aqui já tem um dom de maestro. Este aqui não é tudo que lê, que crê, não. Ele não se satisfaz em saber nada arriba. Sempre ele tem um. Por quê? Estou com sede. Por quê? É um dom de maestro que tens. Eu lo vejo adelante de muitas pessoas, dando ensinanças, formando profissionais. Então, dedica tu coração ao aprendizagem de tudo que puder, que vai ter um bom trabalho com prosperidade em sua vida. Amém? Já estamos terminando. E este jovem, chegou a hora não? Já estava aqui, não? Está bem. Irmão, tu tienes um amigo de sua relação, um amigo. Esse jovem está com problema de depressão. Ele está com problema de depressão. Porém, está tentando ser forte para não cair. E o Senhor vai lhe dar a palavra de sabedoria para ajudá-lo.
ajudá-lo a uma pessoa assim, não é com cobrança, não é com peso, mas é com palavras verdadeiras, firmes e palavra de Deus. Ore com este amigo para que ele seja livre e sanado dessa depressão, porque está num momento inicial. Mas ele já teve um momento que pensou em é bueno não olvidar desta palavra. E para terminar, este matrimônio aqui. Quantos anos de... 1 ano de matrimônio, está bem. Então são obedientes, não? Tem que llenar a terra, né? Porque o Senhor falou para Adão, né? Multiplique-se a terra, está bem. Já sabe, um ninho ou uma niña? Niño, que bueno. Niña, que bueno. As niñas amam muito seus padres, não? E a mamãe também. Eu quero falar com vocês, irmãos. Tu tens uma facilidade muito grande para pessoas idosas, ancianos. Eles gostam muito de ti. Quando chega num lugar onde tem uma anciana, se apaixona por ti. Porque tu tens um abraço e eles necessitam ser abraçados. Sim, só que pode usar isto para bendecir também com uma oração. Então chega, abraça e diga, que o Senhor lo bendiga em nome de Jesus. E pode começar a aprender com esta anciana aqui. Sim? Pode começar com ela. Empieza a ser isto. Não? E vós, meu irmão, em seu trabalho, tu tens muita facilidade. Tu és um homem cheio de broma, de alegria. Não? Então, assim, usa esta influência que tens para bendecir os amigos de trabalho. Sim, faça isso. E os dois vão ser muito usados e muito bendecidos, como vai ser este bebê. Estão listos para ouvir o que eu tenho para falar sobre ela? És uma profetisa. És uma profetisa do Senhor. O Senhor la vai usar com muita graça e poder. Sim? Esta chica que está já. Quantos anos tens? Que tristeza quando eu me acordo que tenho 67. Sim. Minha irmã, em meio de tua família, tu eres um referencial. Sim. A família tem uma apreciação enorme por ti. Tu és como um cordeiro. Não aquele cordeiro que saiu de los 100, não, que teve que eram 100, saiu fora. Não, tu não saiu, tu está entre los... É la manada, não saiu. Sepa uma coisa, em meio de tu família, creio que uma prima que tu tienes, muitas primas? Nenhuma? 2 primas. Uma destas primas, necessita de tua amistade, mais cerca, falar mais por WhatsApp, de coisas boas, porque ela se sente alijada, rechazada, em meio de sua família. O Senhor la quer usar para bendecir a ela. Sim. Então, usa esta graça de Deus que está sobre tu. Sim. E la bendiga em nome de Jesus. Números 23, versículo 19. Números. Vamos orar? Antes que empiecem a dormir, vamos orar. Não? Eu quero invitá-los a cerrar teus olhos. Eu quero deixar com esta jovem contigo. Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Está bem? Senhor, damos-te graças e no nome de Jesus, porque tu eres el nuestro Senhor, el Senhor de nuestra vida. E a verdade, Padre, queremos, Jesus, que o Senhor conduce nossa vida
com sabedoria. Queremos ser pessoas sábias. Queremos, Senhor, ser bendição em nossa geração. Não queremos passar desapercebidos, mas queremos que as pessoas que estão conosco mirem para nós e hablam. Este é um homem de Deus. Esta é uma mulher de Deus. Sim, Senhor, nós queremos ser tus embaixadores nesta cidade, neste país, aonde queres que vamos. Queremos ser usados por ti, Senhor. Então nos bendiga. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer só 2 perguntas e vamos orar terminando. Temos nesta noite alguém que quer falar, Jesus, eu quero ser salvo. Eu quero ter meu nome em seu livro. Senhor, eu quero que seja verdadeiramente meu Senhor e meu Salvador. Pode ser que dia no passado já tu uma decisão como esta, mas por motivos distintos, difíceis, saiu fora. Então, eu quero perguntar, se há alguém, eu quero orar por ti. Se há alguém que nesta noite quer falar, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Alguém mais? Alça alto, assim. Hace de conta que o Barça hizo um gol. Alto. Há alguém? Deus lhe bendiga, Deus lhe bendiga, Deus lhe bendiga. Deus lhe bendiga, Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Alguém mais? Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Deus lhe bendiga em nome de Jesus. Eu sei que Deus lhe bendiga lá atrás. Eu sei que muitos estão confirmando uma decisão que já tiveram. Mas muitos estão nascendo por la primeira vez. Então eu quero orar por todos os que alçaram tus manos. E eu quero invitá-los para vir rápido adelante. Rápido, se podem vir rápido, por favor. Eu quero pedir ao pastor Carlos José, venha aqui para fazer esta oração. Eu quero pedir também a los hermanos da igreja, se alguém está aqui, está tomando essa decisão por la primeira vez, que está vindo à igreja e chegando, eu quero que os irmãos da igreja se acercam de eles, sim, que los abracem, e habla para ele, olha, se a partir de hoje tiver alguma necessidade, chama-me, eu vou orar por ti. Vamos ter um dia para tomar um café. Sim, vamos. Então, os irmãos da igreja, por favor, seja de San Boi, se aqui há alguém de San Boi, venha alguém de San Boi, porque fica mais fácil para visitar, tomar um café, comer uma paella, não? Agora, se vai comer uma paella, me invita, por favor. A melhor paella que comi em minha vida foi em San Boi. Nunca me olvido, nunca me olvido. Tenho lá foto até hoje. Não miro lá foto quando estou com hambre, porque senão vou sofrer muito, não? Então eu quero orar. Senhor nosso Deus e Padre, damos-te graças, Senhor, por cada vida que estão aqui adelante, Senhor. São vidas que estão tomando uma decisão